Bella rasga seu caminho através de uma horda anônima, e é possível sentir sua agonia latejando em cada gesto patético, a personificação de sua jornada incansável por uma quimera que ela mal consegue definir. Subitamente, numa guinada que só se sustenta na lógica demente de um pesadelo, o ambiente se transmuta da forma mais desnorteante concebível, e ela já não tá numa metrópole, mas sim disparando desesperadamente pela mata. Ela desponta na famigerada clareira de Edward, aquele santuário de recordações intensas e piegas para ambos, e a cena inteira é tão absurdamente fantasiosa que resvala no ridículo, como se extraída de uma fábula de quinta categoria. No extremo oposto da clareira, ela se depara com uma anciã e por um momento fica totalmente atônita, questionando a aparição absurda de sua avó naquele solo sagrado de seu idílio juvenil. Então, num momento calculado para arrancar seu fôlego, Edward surge na clareira, deslumbrante como de costume, com aquela impecabilidade exasperante que ele emana sem qualquer esforço aparente. Bella tenta alertá-lo num ato de puro pavor para evitar que ele pise na luz solar, pois está aterrorizada com a possibilidade de sua avó presenciar o brilho grotescamente cintilante de sua pele vampírica. Contudo, ele avança diretamente até ela, refugindo da maneira mais espetacular possível, totalmente indiferente ao sol, como se quisesse ostentar sua condição sobrenatural para todo o cosmo testemunhar. Eles se aproximam da avó dela em uníssono, mas quando Bella se adianta para apresentá-los, a idosa espelha seus gestos com uma exatidão pavorosa, indicando que algo está fundamentalmente errado. É a epifania mais arrepiante que se pode imaginar, quando Bella ergue a mão e se dá conta de que está, de fato, encarando um espelho, e não outra criatura. Ela não está enxergando sua avó, está contemplando seu próprio futuro, envelhecido e decrépito, uma manifestação selvagem de sua maior fobia existencial. O baque dessa realização é completa e absolutamente devastador para ela, um golpe psicológico que atingiu o âmago de todas as suas inseguranças sobre mortalidade e passagem do tempo. E então Edward se volta para ela com aquele semblante imortal e perfeito e desfere a sentença mais aniquiladora de almas imaginável. Feliz aniversário, Bella! Ela desperta com um sobressalto inacreditável, seu coração disparado pela virulência daquele pesadelo que dissecou seus medos mais íntimos com uma precisão cirúrgica. Seu pai fantástico, Charlie, aparece para lhe desejar um feliz aniversário, inteiramente alheio à tempestade que devasta a mente de sua filha naquele instante. Ele lhe entrega uma câmara e um álbum de memórias de sua mãe, dois presentes que se tornam imensamente simbólicos mais tarde, funcionando como âncoras para a existência que ela está prestes a abdicar. Charlie então solta um gracejo casual sobre ela estar envelhecendo e ostentar um fio de cabelo grisalho, uma piada paterna tão clássica que sua normalidade se torna aflitiva. Bella, contudo, falha miseravelmente em captar o humor e precipita-se para o espelho em alarme genuíno, o que é um sintoma claro de suas ansiedades mais arraigadas e obsessivas. A caminho da escola, um noticiário reporta o desaparecimento de 3 excursionistas, um lembrete lúgubre das ameaças que se ocultam na floresta, ameaças que ela conhece em primeira mão. Ao chegar à escola, ela captura uma fotografia de seus amigos, eternizando um fragmento de vida comum antes que absolutamente tudo se deturpe e desmorone. Edward surge e lhe deseja um feliz aniversário, mas é evidente que ela continua profundamente incomodada com toda a questão do envelhecimento, como se fosse uma ofensa pessoal. Ela comenta que agora é oficialmente 1 ano mais velha que a forma física dele, um fato que a desconcerta de verdade e nutre sua fixação em tornar-se imortal como ele. Ele responde de modo divertido com sua idade vampiresca real, mas ela retruca com uma observação sagaz sobre não sair com idosos, tentando usar a ironia para mascarar sua angústia. E então, na surpresa mais espantosa, Jacob Black tá parado bem ali, parecendo absolutamente radiante em vê-la, um raio de sol humano em seu universo nublado de vampiros. Ele brinca com ela sobre seu aniversário e lhe oferece o presente mais atencioso e adorável, um apanhador de sonhos artesanal, um emblema de proteção de que ela necessita desesperadamente. Enquanto se dirigem para a aula, Edward questiona por que Jacob tem permissão para presenteá-la e ele não, revelando um lampejo de sua possessividade controladora. Bella esclarece que é porque não tem nada a oferecer em troca, o que os devolve ao seu conflito mais excruciante, a disparidade entre a mortalidade dela e a imortalidade dele. Ele lhe diz que a vida dela já é um presente suficiente, o que é incrivelmente romântico, mas apenas retoma a discussão sobre sua recusa obstinada em transformá-la em uma vampira. De repente, Alice Cullen faz a entrada mais apoteótica possível, saltando diante deles com uma oferenda de aniversário, sempre grandiloquente e transbordando energia.
Ela intima Bella a usar o presente numa celebração na residência deles naquela noite, e é óbvio que as festas de Alice são eventos épicos e imaculadamente orquestrados. Jasper também está presente, e ele emprega sua incrível habilidade de infundir o ambiente com contentamento, fazendo Bella sentir-se genuinamente feliz pela primeira vez no dia, uma manipulação emocional descarada. Ela o acusa, em tom jocoso, de manipular emoções com seus dons, e ele apenas lhe lança aquele sorrisinho delicioso, sem refutar a acusação nem por um instante. Mais tarde, na aula, eles estão assistindo a uma versão clássica de Romeu e Julieta, que é simplesmente o filme mais perfeito e absurdamente adequado para eles estarem vendo. Isso inspira Edward a dissertar sobre mortalidade e como é desafiador para um vampiro encerrar a própria existência, mergulhando num monólogo egocêntrico sobre sua própria tragédia. Ele explica que certa vez ponderou provocar os Volturi, os temíveis executores do mundo dos vampiros, como se essa fosse uma alternativa viável para seu drama pessoal. Ele revela que foi incapaz de conceber a existência num mundo sem ela, que é a coisa mais dolorosamente romântica que você já ouviu e também uma prova de sua dependência emocional extrema. Naquela noite, na casa dos Cullens, ele exibe uma pintura dos líderes Volturi, Aro, Caius e Marcus, com um Carlyle mais jovem entre eles, uma obra de arte que grita perigo. Nós testemunhamos um flashback dos Volturi em ação, e é absolutamente pavoroso quando o Aro arranca a cabeça de outro vampiro dos ombros com uma facilidade desconcertante. Edward elucida a única regra inviolável deles. Você nunca, em hipótese alguma, deve expor a realidade dos vampiros ao mundo humano, sob pena de aniquilação imediata. Bella continua tão abalada que ele sequer cogitasse a autoaniquilação, mas ele jura que sempre a protegerá, um voto que ele está prestes a violar de forma monumental. Então Alice arrasta a escada abaixo para a festa mais sofisticada e estonteante que você já viu, decorada com inúmeras velas e flores, um palco perfeito para o desastre iminente. O clã inteiro está presente, e todos estão visivelmente empolgados para celebrar com ela, até mesmo Rosalie, que a contragosto lhe entrega um colar encantador. Então vem o momento que estilhaça tudo. Bella sofre um insignificante corte de papel ao desembrulhar um presente, um incidente trivial com desdobramentos apocalípticos. O odor de seu ferimento atinge Jasper, e seus instintos de vampiro neófito assumem o controle absoluto da maneira mais horripilante imaginável. Edward age com uma velocidade inacreditável, arremessando Bella através do cômodo para protegê-la de seu próprio irmão, uma reação que acaba por infligir ainda mais dano. Ela colide contra uma mesa de vidro e agora seu ferimento é muito mais profundo, o que apenas serve para agravar a situação 1 milhão de vezes e provar o quão frágil ela é entre eles. É necessária a força combinada de Emmett e Carlyle para subjugar Jasper, enquanto Alice tenta freneticamente apaziguá-lo com seus poderes, instaurando-se um caos completo. A família inteira precisa evacuar o recinto porque o aroma de sua ferida é simplesmente irresistivelmente sedutor para eles, sublinhando a natureza predatória que sempre tentam suprimir. Carlyle, com sua extraordinária autodisciplina, sutura calmamente o braço de Bella em seu escritório, agindo como bastião de autocontrole em meio ao pandemônio. Ela o indaga sobre como ele consegue resistir à tentação, e ele explica que foram necessários séculos de prática e um comprometimento férreo com sua própria versão de moralidade. Ele admite e crê que está condenado a uma eternidade de danação, razão pela qual se empenha tão diligentemente em ajudar pessoas como médico numa tentativa de expiação infindável. Isso proporciona a Bella uma compreensão visceral do motivo pelo qual Edward é tão avesso a transformá-la. Ele está petrificado com a ideia de condenar a alma dela ao mesmo destino. A viagem de volta para casa com Edward é preenchida pelo silêncio mais opressivo e carregado que se pode conceber, cada segundo prenunciando uma desgraça iminente. Bella tenta confortá-lo, assegurar-lhe que não foi culpa dele, mas ele está completamente fechado e distante, imerso em sua própria culpa e autodepreciação. Ele está claramente digerindo algo imenso e esmagador, e você pode simplesmente sentir a apreensão crescendo, ciente de que uma decisão terrível está sendo forjada. De aniversário, ela pede apenas uma coisa, um simples beijo, e ele é tão impregnado de melancolia e desesperança que se torna um beijo de adeus. No dia seguinte na escola, toda a família Cullen sumiu, e o coração de Bella simplesmente despenca com uma ansiedade avassaladora, ratificando seus piores medos. Quando ela retorna para casa, Edward a aguarda, e ele a convida para uma caminhada na floresta, o cenário clássico para notícias aniquiladoras. É isto, um instante que todos nós temíamos, e cada passo que eles dão parece mais pesado e mais carregado de fatalidade que o anterior.
Ele, de forma metódica, impiedosa e sistemática, põe um fim à relação deles, declarando que ela não pertence ao seu universo, consumando o ato com uma frieza cirúrgica. Ele informa que ele e sua família estão deixando Forks permanentemente, e é a coisa mais agonizante que ela já ouviu, uma sentença de morte para seu mundo. Para agravar a devastação, ele mente para ela, sob o pretexto de protegê-la, e alega que não a quer mais, uma falsidade arquitetada para ser o golpe de misericórdia mais certeiro. Ele extrai dela a promessa de não cometer nenhuma imprudência, e em troca jura que ela jamais o verá novamente, um pacto cruel selado em sua miséria. Ele pressiona um beijo final e gélido em sua testa, antes de se virar e sumir por entre as árvores, deixando um vácuo absoluto para trás. Ela corre atrás dele, bradando seu nome em desespero, mas ele se dissipou como se nunca tivesse existido, uma prova de sua natureza fantasmagórica. Ela perambula pela floresta escura por horas, completamente perdida e destroçada, antes de finalmente desabar no chão da mata, vencida pela dor. Então, da escuridão, um lobo sombrio absolutamente colossal se materializa das árvores, um presságio de um novo tipo de perigo e proteção. Em seguida, a encontramos sendo trazida para casa por Sam Ulley, um jovem da reserva Kileut que a encontrou, marcando a primeira intervenção de sua nova linha de defesa. Charlie está transbordando de alívio, mas é possível notar o vazio profundo e oco no olhar de Bella, um sinal de que a garota que ele conhecia se foi. Então, presenciamos a sequência mais torturante, com as palavras outubro, novembro e dezembro surgindo na tela, cada uma representando um cravo no ataúde de sua alegria. As estações se alteram do lado de fora de sua janela num clichê cinematográfico de passagem de tempo, mas Bella simplesmente permanece ali, completamente paralisada em seu luto. Ela redige e-mails para Alice que jamais poderá enviar, implorando por uma explicação, por qualquer forma de contato, gritando para um vácuo digital. Suas noites são devoradas por pesadelos terríveis e ela se senta totalmente só no almoço, um espectro de seu antigo eu, uma casca vazia de uma pessoa. Charlie finalmente atinge seu limite e ele diz que ela precisa se recompor ou ele a mandará morar com a mãe, um ultimato nascido do desespero paternal. Num ato de desespero para evitar o exílio, ela inventa uma história de que tem planos de ir às compras com sua amiga Jessica, um gesto patético de autopreservação. Enquanto está fora com Jessica, que resmunga sobre o filme de terror que assistiram, Bella percebe um grupo de homens intimidadores em motocicletas, um catalisador para seu novo vício. Isso aciona o fenômeno mais inacreditável. Uma visão enevoada e espectral de Edward aparece bem diante dela, uma alucinação gerada por adrenalina. Ele a admoesta para seguir em frente, para se manter afastada da ameaça, e ela compreende, com uma nitidez assombrosa, que a temeridade é a chave para invocá-lo novamente. Ela se aproxima propositalmente dos motoqueiros e monta na garupa da moto de um completo desconhecido, tudo pela adrenalina e pela chance de conjurar seu fantasma. A aparição de Edward continua a suplicar para que ela pare, dizendo que ela prometeu ficar segura, mas ela o ignora completamente, viciada na sensação. A onda de pavor enquanto a moto acelera é suficiente para fazer sua visão se esvanecer, e ela fica com uma compreensão eletrizante de como pode manipular essas aparições. Jessica está completamente furiosa com ela, mas Bella está simplesmente vibrando de adrenalina, classificando a experiência de quase morte como uma emoção para o horror de sua amiga. No dia seguinte, ela surge na residência de Jacob Black com 2 motocicletas velhas e decrépitas em sua caminhonete, um projeto para alimentar sua busca por perigo. A expressão de Jacob se ilumina por completo ao vê-la, e ele fica mais do que disposto a ajudá-la a consertá-las, ignorante de suas verdadeiras e sombrias motivações. Temos esta montagem deliciosa deles reformando as motos juntos, rindo e gradualmente restaurando a amizade, um breve interlúdio de calor humano. Jacob é como um raio de sol em seu mundo lúgubre, e ele está tangivelmente começando a remendar o buraco gigantesco em seu peito, peça por peça. A caminho para testar as motos, eles avistam um grupo de jovens da reserva saltando de um penhasco perigosamente alto, uma visão bizarra e temerária. Jacob esclarece que são Sam Ulley e seus seguidores peculiares, e ele se mostra tão ressentido que seu amigo Embry se juntou a eles, insinuando uma cisão na comunidade. Quando finalmente alcança uma área isolada para pilotar, Bella percebe a visão nebulosa de Edward novamente, suplicando para que ela não prossiga com sua loucura. Ela o ignora e acelera na moto, indo rápido demais e perdendo totalmente o foco, entregando-se por completo ao seu impulso autodestrutivo.
Ela perde uma curva e sofre um acidente magnífico, voando de sua moto e batendo a cabeça contra uma rocha, finalmente alcançando o pico de perigo que almejava. Jacob corre para o seu lado e, ao ver a lesão dela, instantaneamente rasga a própria camisa para aplicar pressão na ferida, um gesto instintivo e protetor. Alguns dias depois, ocorre uma noite de cinema terrivelmente desconfortável com Bella, um Mike claramente apaixonado e um Jacob muito possessivo, criando um triângulo amoroso insuportável. Mike passa mal com as cenas explícitas do filme, e enquanto esperam por ele, Jacob começa a se comportar de maneira excepcionalmente estranha e alarmante. Ele se queixa de sentir um calor intenso e diz que não está se sentindo bem antes de disparar para a noite, claramente passando por algum tipo de transformação violenta. Por dias após isso, Jacob a ignora por completo, não atendendo suas ligações, e Billy mente descaradamente, dizendo que ele está com mononucleose para cobertar verdade. Bella, incapaz de tolerar o distanciamento e o silêncio mais uma vez, dirige até a casa dele e o encontra do lado de fora na chuva torrencial, numa cena dramaticamente carregada. Ele parece totalmente transformado, com o cabelo cortado e uma nova tatuagem, e tá emanando a raiva mais feroz, não sendo mais o garoto solar que ela conhecia. Ela nota o grupo de Sam na floresta atrás dele e os acusa de tê-lo ferido, mas ele os defende, mostrando que sua lealdade mudou drasticamente. Ele responsabiliza furiosamente as sanguessugas imundas que ela adora pelo ocorrido, o que representa uma pancada devastadora para Bella, atrelando sua agonia diretamente a Edward. Ele lhe diz que já não serve para ela e que o distanciamento é o único meio de honrar seu juramento de não a ferir, mimetizando a mesma desculpa esfarrapada de Edward. De coração partido mais uma vez, Bella caminha até a clareira de Edwards apenas para encontrá-la murcha e sem vida, um reflexo perfeito de seu próprio coração devastado. E então, na reviravolta mais terrível dos acontecimentos, o vampiro Laurent se materializa na clareira, trazendo consigo a promessa de violência iminente. Ele revela que Victoria, a parceira vingativa de James, tá caçando Bella para se vingar de Edward por tê-lo destruído, tornando-a um alvo direto. Lohan alega que tá, na verdade, prestando-lhe um favor ao encerrar sua vida rapidamente, porque Victoria deseja tornar sua morte excruciantemente dolorosa e prolongada. Exatamente quando ele está prestes a atacar, 5 lobos imensos irrompem da floresta e o perseguem na mais espantosa demonstração de poder e fúria primal. Um dos lobos, um de pelagem marrom avermelhada, hesita e olha diretamente para Bella antes de se juntar à caçada, um momento de reconhecimento que ela não consegue processar. Naquela noite, Jacob surge em sua janela e tenta lhe dar pistas, lembrando-a das antigas lendas Quileute que ele uma vez compartilhou, incitando a conectar os pontos. Ela finalmente conecta todas as peças num sonho. Os Quileutes descendem de lobos e Jacob, seu amigo Jacob, é um deles. Ela vai confrontar Matilha e quando esbofeteia um deles, Paul, ele explode num lobo gigantesco bem diante de seus olhos, confirmando a verdade de forma terrorizante. Jacob surge em disparada e metamorfoseia-se em lobo em pleno ar para defendê-la de seu parceiro de alcateia, dando início ao confronto lupino mais épico e possessivo. Mais tarde, na praia, ele explica tudo. Eles são metamorfos e sua única missão é proteger os humanos de vampiros como Laurent e Victoria, colocando-o em oposição direta a Edward. Agora, armada com a verdade sobre os lobos, Bella decide provocar outra visão de Edward, tentando o ato mais imprudente que se pode conceber, saltar de um penhasco. Ela salta do imenso penhasco pro oceano revolto abaixo, e por um instante a sensação é absolutamente eletrizante, uma dose de adrenalina pura. Mas a correnteza é poderosa demais e ela é arrastada para o fundo, onde vislumbra Victoria deslizando em sua direção nas profundezas turvas, uma visão apavorante. Exatamente quando está prestes a sucumbir, Jacob a arranca da água e a resgata com a coragem de tirar o fôlego, provando ser seu guardião literal. Quando chega em casa, ainda tremendo e encharcada, ela encontra Alice parada em sua sala de estar, parecendo completamente horrorizada e em choque. Alice esclarece que teve uma visão de Bella pulando do penhasco e, devido ao ponto cego de sua vidência em relação aos lobos, acreditou que ela havia tirado a própria vida. Enquanto conversam, o telefone toca e Jacob, agindo de forma protetora e territorial, atende, presumindo que é Carlyle do outro lado da linha. Do outro lado da linha tá Edward, que foi alertado por Rosalie sobre a visão de Alice e ele está absolutamente devastado, convencido de que Bella está morta. Jacob, num gesto de crueldade alimentado pelo ciúme, comunica gelidamente ao outro na linha que Charlie está num funeral, ratificando os piores temores de Edward e decretando sua sorte.
Alice tem uma visão abrupta e assustadora e declara que Edward está viajando para os Volturi na Itália para pôr fim à sua própria existência, acreditando que não tem mais pelo que viver. O que se segue é uma corrida desesperada e de alto risco contra o relógio, enquanto Alice e Bella vão para a Itália para interceptá-lo antes que ele cometa um erro irreversível. Edward pretende expor-se à luz do dia em meio a um festival lotado, uma manobra calculada que forçará os Volturi a eliminá-lo por violar sua lei mais sagrada. Bella precisa correr pela praça da cidade, abrindo passagem por um mar de mantos carmesins, com o coração martelando de terror a cada segundo que passa. Ela o avista começando a desabotoar a camisa e colide com ele exatamente quando o relógio marca meio-dia, salvando-o no último instante possível, num clímax de tirar o fôlego. Eles são imediatamente apreendidos pelos guardas Volturi, incluindo a terrivelmente potente Jane, e levados perante os antigos soberanos para enfrentar julgamento. O líder, Aro, fica cativado por Bella, especialmente ao descobrir que suas habilidades de leitura de mente são completamente ineficazes nela, tornando-a uma anomalia fascinante. Quando o talento de Jane para infligir dor também não surte efeito em Bella, Aro decide que ela é um risco demasiado grande e deve ser executada para manter o segredo deles. Edward luta para protegê-la, mas é rapidamente subjugado, e Aro está prestes a arrancar-lhe a cabeça dos ombros, demonstrando seu poder absoluto. Bella grita para que a matem em seu lugar, e este ato de autossacrifício compele Alice a interceder com uma visão do futuro como sua única cartada. Ela mostra a Aro que Bella está destinada a se tornar uma vampira, satisfazendo sua curiosidade mórbida e garantindo a libertação deles sob a condição de que a transformação ocorra. De volta a Forks, os Collins votam sobre o destino de Bella, com todos, exceto uma, Rosalie hesitante, consentindo em acolhê-la na família, tratando seu futuro como uma decisão de comitê. Edward, contudo, faz um último e desesperado apelo para que ela permaneça humana, mas ela está completamente decidida a abandonar sua mortalidade por ele. Tal decisão incendeia Jacob, que os recorda de que se eles cravarem as presas num humano, seu tratado será quebrado, e isso desencadeará guerra entre os lobos e os vampiros. Bella é forçada a escolher entre eles, e ela informa a Jacob de forma desoladora que sempre escolherá Edward, estilhaçando o coração dele de uma vez por todas. Depois que Jacob parte, derrotado e furioso, Edward consente em transformá-la ele mesmo, mas apenas sobre uma condição absolutamente surpreendente e manipuladora. Ele a fita intensamente nos olhos e lança a única pergunta que ela jamais, em seus delírios mais ardentes, esperava escutar, jogando sua cartada final e manipuladora. Case-se comigo, Bella!